Vamos iniciar então o nosso módulo 2, conceitos-chave do gerenciamento de serviços. Aqui, gente, este módulo eu falo para vocês, não cai na prova este módulo. Este módulo ele despenca na prova do ITIL 4, tá? É um módulo puramente conceitual, para que vocês compreendam os principais conceitos. Se no módulo de introdução nós demos uma breve pincelada em alguns desafios que são abordados pela ITIL 4, agora nós vamos conceituar algumas coisas para que então, a partir do módulo 3, possamos firmemente mergulhar no conhecimento da ITIL 4. Então vamos começar. Gerenciamento de serviços de TI. Segundo a ITIL, né, gerenciamento de serviços de TI. Lembrem-se, eu não implemento ITIL na minha empresa. O que eu faço? Eu implemento gerenciamento de serviços de TI inspirados nos conceitos da ITIL. Tá? Então a ITIL é uma inspiração para que eu possa implantar um programa de gerenciamento de serviços de TI dentro da minha empresa. Já falamos no módulo de introdução que o modelo de gerenciamento de serviços de TI bom nos ajuda a fazer com que a nossa empresa se adapte mais rapidamente a este mundo moderno, onde mudar é preciso todos os dias. Tá? Então, neste conceito, né, o que é gerenciamento de serviços de TI, vou dizer assim, no conceito científico da coisa, né? Defina a coisa. Então, o que é gerenciamento de serviços de TI? Um conjunto de habilidades organizacionais especializadas para habilitar valor para os clientes em forma de serviços. Então, um conjunto de habilidades, de conhecimentos, de formas de trabalho, que você, trabalhando de uma forma estruturada, organizada, gerenciada, você conseguirá habilitar valor para os seus clientes na forma de serviços. Isso é gerenciar serviços. Não é criar processos para burocratizar, não é criar processos para emperrar as coisas. É aplicar práticas para tornar as coisas mais ágeis, para tornar a entrega mais rápida, a entrega com o maior valor possível e mais eficiente. Tudo bem, falamos em habilitar valor, né? E o que é valor, né? Falamos disso largamente lá no módulo de introdução. Vimos que o nosso ITIL SVS, o Sistema de Valor de Serviços, ele termina no valor. Mas o que é valor? Para a ITIL 4, valor é a percepção de benefícios, utilidade e importância de algo. O que isso significa? Pensa no seguinte, pensa numa empresa que criou uma automação completa de todo o seu processo de produção. Se o sistema para, você não tem mais a produção, logo a empresa para. Você tem ali a percepção do valor? Tem. Quando eu costumo brincar com os meus alunos nos treinamentos presenciais que para descobrir se uma coisa tem valor ou não, basta desligar. Né? Então, você desliga o sistema, você baixa o sistema, você descobre que o valor que tem ou não. Quantas pessoas estão berrando, estão reclamando porque perderam aquela aplicação. Né? Isso é valor. Né? Então, valor é fazer, é extrair de uma ferramenta uma determinada finalidade, é aquilo que você espera dela. Se eu ligo a TV, eu espero que a televisão esteja plenamente funcionando, com uma boa imagem e, de preferência, com uma boa programação. Logo, esse é o valor para mim no entretenimento. Eu espero fazer compras, por exemplo, pela internet e que o produto chegue na minha casa dentro de um prazo determinado. Esse é o valor para mim. Então, N situações onde você espera algo de algum serviço, você tem ali o valor. Né? Então é a percepção de benefício, utilidade e importância de algo. E essa percepção, gente, é muito importante que nós entendamos que ela varia de acordo com a visão de quem receberá o benefício. Então aí vem essa questão do... não tem como padronizar o valor, não existe valor igual para todos. Né? Pessoas possuem gostos particulares, jeitos de agir particulares, formas
de pensar um mundo particulares. Entender este público-alvo, entender este mercado, é o que vai fazer com que as empresas consigam entregar valor com muito mais agilidade e com muito mais eficiência. Então, cada vez mais, também tem crescido, ali na segunda frase, perceba que nós colocamos o seguinte, que cada vez mais tem crescido a percepção de que a criação do valor não é uma via de mão única, e que o convite é para que o valor seja criado a 4 mãos. O que isso significa? Eu falei disso um pouquinho no módulo de introdução, e eu quero reforçar aqui com vocês. Hoje em dia, né, já não existe mais aquela situação do me surpreenda. Eu estou pedindo para você fazer alguma coisa para mim, me surpreenda. Não existe mais isso. A partir de agora, entenda-se que o valor está em construir juntos uma solução. Pequenas interações que o cliente pode participar, dar o seu feedback, e isso vai sendo construindo à medida que o tempo vai passando e juntos o valor vai sendo construído. É uma via de mão dupla. Então, você pode perceber que do lado direito, ali nos balõezinhos, temos alguns termos que hoje estão muito em voga no nosso mercado, que se baseiam muito nessa questão de valor, né, varia de acordo com o meu cliente, né, e também o meu valor ele é criado a 4 mãos, em conjunto com o meu cliente. Então, por exemplo, o Manifesto Ágil, que foi lançado em 2001, com participação de pessoas relevantes no mundo do desenvolvimento de software, como os criadores do Scrum, como o criador da Wikipedia. Essas pessoas estavam reunidas em um local, em um resort no Colorado, e elas pensaram assim, como é que podemos mudar o mundo ou usar aquilo que conhecemos, aquilo que sabemos, de modo que possa ajudar mais pessoas no mundo todo. E elas criaram o Manifesto Ágil, né? Você pode pesquisar sobre o Manifesto Ágil aí na internet, é um manifesto bem curto, 4 frases, né? Pessoas mais do que documentos. Estou falando de cabeça agora, tá aqui, tá, gente? Atender produto em funcionamento mais do que documentação abrangente, né? Tem 4 sentenças lá que trazem um norte, né, que é guiado até os dias atuais dentro das fintechs, dentro das big techs, dentro das startups, né, e dentro das empresas também que já implantaram a transformação digital, visando desburocratizar, desregulamentar, diminuir burocracia, tornar as coisas mais ágeis. Então, o Manifesto Ágil, ele é um agente dessa transformação. O desenvolvimento centrado no usuário também, ou seja, você não faz mais algo, né? Não gostou, vai ter quem goste. Não, você procura adaptar o teu modelo de trabalho a quem vai realmente utilizar aquela solução, né? Não existe mais aquele pensamento de a cabeça do programador ou a cabeça do desenvolvedor é que vai para a solução. Não, a partir de agora nós pensamos no desenvolvimento centrado no usuário, na solução centrada na necessidade do usuário, né? E cada usuário pode ter o seu jeito, o seu gosto, as suas peculiaridades. As startups nasceram nesse mundo, né? Ágil, dinâmico, né? Normalmente startups, até mesmo startups de sucesso, existem 10, 15 pessoas trabalhando que conseguem fazer o que antigamente era necessário uma indústria inteira para fazer. Tudo porque pela simplicidade das coisas, pela rapidez, pela tecnologia sendo empregada em favor de diversos negócios, né? Hoje você tem operadores logísticos, hoje você tem gerenciadoras de risco, você tem empresas provedoras de soluções seguros, você tem as fintechs, você tem tantos e tantos e tantos negócios que há 20 anos atrás seria impensável que eles existissem, e hoje você tem lá jovens, pessoas com
com uma mentalidade um pouquinho diferenciada do que era o convencional há vários anos atrás, implementando soluções que estão fazendo com que a força do mercado esteja cada vez mais dinâmica, mais na rapidez, menos na burocracia. Você abre uma conta em banco rapidamente pela internet, pelo seu celular. Já não é mais levar diversas documentações, olerites lá no banco. Eu lembro quando eu não sou tão velho assim, viu? Mas há 15 anos atrás, 20 anos atrás, eu fui abrir a minha primeira conta em banco. E eu me recordo, o meu pai teve que ir comigo, né? Eu tinha 16 anos. E, nossa, pediram certidão de nascimento minha, certidão de casamento do meu pai, título de eleitor, comprovante de residência. Nossa, gente, uma penca de documentação para abrir uma conta, né? E enquanto hoje, né, para você abrir uma conta, basta você fazer ali no seu celular rapidinho, sem nenhuma burocracia. Isso daí foi o grande, vou dizer assim, é o marco do mundo moderno. Cada vez quem for mais rápido, mais ágil, menos burocrático, vai ganhar mercado, né? E a economia baseada em colaboração, né? Você já não tem mais aquela economia baseada somente na competição. Hoje já há uma compreensão maior, né, de que colaborar em muitos cenários é melhor do que somente competir. Óbvio que concorrência sempre vai existir, todos os negócios, é importante essa livre concorrência, isso aí sempre vai existir, é saudável para o mercado, mas também entender que existe colaboração, né? Então, eu, Renan, quando vou pegar um transporte por aplicativo, né, eu estou fazendo ali o quê? Uma economia baseada em colaboração. Um valor muito menor, né, do que o que era o convencional, nos transportes convencionais, com um conforto maior. Em troca, a pessoa que está comigo não é um motorista profissional, não é alguém com anos e anos e anos de experiência sendo motorista, mas que está colocando o seu veículo ou um veículo que ele alugou com os recursos dele à minha disposição. E ali você tem uma troca de valor e de compreensão mútua entre ambos, entre consumidor e cliente final. Isso é uma economia baseada em colaboração, né? Então, isso está muito em voga agora e a percepção de valor ela é muito centrada nestes conceitos agora. Tá? Não é somente entregar o serviço, mas como você entrega e de uma maneira que faça com que o seu cliente faça parte daquela entrega de valor. Vamos falar disso até com um pouco mais de detalhes, um pouco mais adiante nesse treinamento, mas já estamos posicionando vocês aí nesse novo mercado proposto aí, ou existente, né, que a ITIL 4 está apresentando a vocês. O valor é o mesmo, né, para essa pessoa ou para essa pessoa? Percebam que você tem ali do lado uma ferramenta, uma enxada, né? A enxada ela tem o mesmo valor para ambas essas pessoas? Bom, para a pessoa que trabalha no escritório, numa área administrativa, para um empresário, a enxada pode ter o seguinte valor. Olha, é algo que eu faço no fim de semana lá na minha pequena horta na minha casa. Ou seja, não é uma ferramenta fundamental para mim. Agora, o agricultor, né, pode usar a enxada como sua principal ferramenta de trabalho. Então, ali você tem uma percepção grande de valor, né? O valor ele muda de acordo com o indivíduo que vai utilizar este serviço, né? Então, entender isso faz parte do desafio de quem agora, né, está aí no mundo moderno, né? Quem trabalha nas empresas precisa entender cada vez mais, né, sobre este novo mercado e sobre esta percepção de valor. Por isso, inclusive, houve uma mudança muito importante da versão 2011 da ITIL para a ITIL 4, em termos de cocriação de valor, percepção de valor. Anteriormente, valor era uma via de mão única, né? E essa mudança na percepção de valor também alterou o conceito do que é um serviço. Nós já falamos sobre o conceito de serviço, um conceito mais facilitado, no módulo 1 de introdução, o que eu entrego.
Agora eu vou trazer para vocês a frase exata do que as bibliografias da ITIL trazem do que é um serviço. Serviço é um meio de cocriação de valor para os clientes, facilitando os resultados que eles pretendem atingir, sem que para isso precisem assumir custos ou riscos específicos. Então, um meio de cocriação de valor para os clientes, facilitando os resultados que eles pretendem atingir, sem que para isso precisem assumir custos ou riscos específicos. Este conceito é o conceito que está na ITIL 4. Esse cocriação de valor foi a grande mudança no conceito de serviços de uma versão da ITIL para a outra. Por quê? Lembra que eu falei? Percepção de valor a quatro mãos? Ou seja, eu entrego o valor em conjunto com o meu cliente pode opinar, pode dar feedbacks, e eu preciso dos feedbacks dele para considerar no valor do meu produto. Isso criou-se então o conceito de cocriação de valor. Não é mais somente um provedor de serviços ou um provedor de produto que tem que surpreender o seu cliente. Não, agora você faz junto com o seu cliente. Eu costumo brincar que foi quando eu estava pintando as paredes aqui do quarto do meu filho que estava para nascer. Foram 4 mãos de tinta. Cada mão de tinta eu chamava a minha esposa para dar uma olhada aqui na pintura. E ela sempre achava um ponto para melhorar, uma situação aqui, ou se estava bom, se não estava bom. Então, a partir disso, eu ia descobrindo, né, como fazer melhor e como fazer mais rápido, né, como entregar o maior valor possível por meio daquele trabalho. Obviamente que aqui é um exemplo particular, mas você pode perceber que nas empresas, né, no mundo moderno, nos novos mercados agora, o que você tem? Né? Você tem, por exemplo, as startups construindo em conjunto com outras empresas. Então, eu vou construir um aplicativo de operação logística. Eu chamo uma empresa que já é do mercado logístico para fazer junto comigo. A cada 2 semanas, a cada 1 semana ou a cada 4 semanas, eu entrego um pedacinho da solução, eles me dão um feedback e eu já considero para a próxima interação para começar de novo e fazer mais um pedacinho. E a partir desses pedacinhos que vão sendo moldados, eu tenho no final uma solução de mercado que já vai estar aderente a uma determinada necessidade, a um determinado valor. Isso é muito fomentado hoje em dia. E foi uma grande mudança que veio com a ITIL 4. Né? E valor para quem? Né? Bom, a gente pode dizer que os stakeholders, né, as partes interessadas, né, são peça-chave na cocriação de valor, pois, como vimos anteriormente, parte da visão deles a designação do que realmente é valor. E a ITIL 4 ela lista 4 grandes grupos de stakeholders: as organizações, os consumidores de serviço, os provedores de serviço e outros stakeholders. Vamos trabalhar um pouquinho aqui, vamos entender cada um desses 4 tipos de stakeholders para que possamos compreender melhor como direcionar valor para cada um deles. Então, o primeiro stakeholder, obviamente, são as organizações. Né? E o que é uma organização? O que diferencia um indivíduo de uma organização? É que a organização pode ser uma pessoa ou grupo de pessoas que possuem suas próprias funções, a responsabilidade, autoridade e relacionamentos para alcançar seus objetivos. Então, o que muda quando eu tenho, por exemplo, uma organização como parte interessada do meu serviço, é que ela tem o poder para definir as suas próprias direções, para definir seus próprios objetivos e tem também a autoridade e o poder para alcançá-los, né? Por meio de investimentos, por meio de relacionamento, por meio de cadeias de valor. Então, esse é um tipo de stakeholder. E as organizações, gente, elas podem variar, né? Conforme tamanho e complexidade, em suas relações com agências reguladoras e de acordo com a quantidade de pessoas. Lembra que eu falei que o ITIL não é uma norma, não é um padrão, não é algo que você pode implementar by the book? Os fatores estão aqui, né? As empresas elas variam, né? Tamanho, complexidade, relações,
quantidade de pessoas. Então, cada empresa tem a sua cultura, o seu jeito de fazer as coisas. Algumas coisas não podem mudar dentro da empresa, outras coisas devem mudar. Então, compreender isso é um fator fundamental para que você consiga trazer um programa de gerenciamento de serviços de TI mais eficiente para dentro da sua empresa. Exemplo, você não pode, por exemplo, numa startup, criar processos que vão burocratizar demais a mudança dentro das aplicações. Porque senão você vai tirar a agilidade. E para uma startup, a agilidade no desenvolvimento das soluções é fundamental. É praticamente o pulmão e o coração da empresa. Agora, por exemplo, num banco, você não pode, numa instituição bancária, lançar coisas de qualquer jeito. Você precisa ter um nível de segurança maior, uma responsabilidade maior, você precisa atender agências reguladoras desse tipo de business. Então ali você tem que criar processos, criar modelos de trabalho que consigam atender a essa realidade. Continuando sendo ágeis, mas uma agilidade com segurança. Tá? Então isso vai variar bastante com relação ao seu programa de gerenciamento de serviços de TI. E quem são os provedores de serviço? Bom, tipicamente em uma organização convencional, o provedor de serviços é identificado como o departamento de TI, embora uma organização como um todo também possa ser considerada uma provedora de serviços. Esse aqui é o segundo tipo de stakeholders, provedores de serviço. E a partir de agora, no nosso treinamento, eu vou privilegiar, me referir ao antigo departamento de TI como provedor de serviços. E é algo que eu convido você a exercitar também no seu dia a dia. Por quê? Porque a palavra departamento denota que você é apenas mais uma caixinha junto com outras caixinhas que formam uma empresa e todas elas têm o mesmo nível de importância, o mesmo nível de envolvimento. Hoje já não é mais assim, né? Tecnologia da informação, na verdade, é um habilitador de todo o negócio. Então você não é mais uma caixinha. Você está presente dentro da empresa, mas não mais somente como um pedaço, um departamento. Mas você está presente na empresa como um habilitador dos serviços, um habilitador da transformação digital, um habilitador dos serviços digitais, um habilitador da agilidade e da mudança. Então, a partir de agora, você é um provedor de serviços. Ou seja, o seu objetivo é entregar serviços digitais com o máximo valor possível, habilitando cada vez mais o valor dentro da sua empresa. É um objetivo maior, um objetivo de negócio, e isso traz desafios novos para você. Então, pense em você como um profissional da área de tecnologia da informação que habilita valor dentro da sua empresa. E aí, gente, temos aí a visão antiga e a visão nova. E é muito importante que você que vem para este treinamento de IT 4 venha com a mente aberta. Uma mente mais voltada a entender mais não só sobre o conceito do IT 4, mas entender que a visão antiga de que a TI era um departamento, que a TI era mais um centro de custo dentro da empresa, essa visão tem que morrer. E para essa visão morrer efetivamente e nascer a nova visão, também muitas premissas que tínhamos antes nos antigos departamentos de TI também precisam mudar. Tá? Então, pensar em habilitar serviços. Como é que eu vou fazer isso de uma forma rápida, ágil e de acordo com esse cenário de transformação digital? Está aqui. Então, para transformar o seu antigo departamento num centro de inovação, você precisa se adequar a uma visão nova, em detrimento da visão antiga. Então, ali na primeira linha, você tem uma visão antiga, centro de custos. Uma visão nova, centro de investimentos. Por que tirar a visão centro de custos e incluir essa visão centro de investimento? Porque antigamente TI era visto como um buraco negro dentro das empresas, onde você
enfiava cada vez mais dinheiro, colocava recurso, colocava muita coisa lá, mas necessariamente não tinha retorno. Então agora muda-se essa visão, precisa ser um centro de investimento e cada real investido precisa ter um retorno. Então, muito importante a valorização do dinheiro investido em tecnologia da informação, investindo no centro de inovação. Na visão antiga também, esperava-se a demanda, esperamos a demanda, né? Na visão nova, nós propomos a demanda. Isso é outra coisa que precisa mudar na mentalidade das pessoas, né? Antes, eu esperava o departamento X ou Y me pedir alguma coisa. Não, agora é o antigo departamento de TI, o provedor de serviços, que deve fazer a leitura do mercado e propor as soluções. Eu costumo brincar, fazendo uma analogia com o futebol, né? O provedor de serviços ele não pode ser o camisa 5, né? O cabeça de área que dá bicuda para frente, que recebe a bola e dá bicuda. Não, ele tem que ser o camisa 10. Aquele que distribui o jogo, aquele que dá o passe para o gol, aquele jogador que faz o jogo fluir, o jogo ficar mais bonito. Né? Então, agora, o antigo departamento de TI é um provedor de serviços que propõe demanda, que enxerga o processo, sei lá, do departamento financeiro, do departamento de RH, e ali ele já vê oportunidades de melhorar, trazer aplicações e soluções novas para isso. Na visão antiga, nós tínhamos também tudo dentro de casa. Quanto mais dentro de casa, melhor. Na visão nova, valor com a terceirização, com as parcerias, com a agilidade de negócio. Por que eu vou investir tempo e recursos em algo que tem uma empresa hoje que é especialista nisso e pode me ajudar e não é o meu core business? Então, posso agregar parcerias, valor com as parcerias. Também na visão antiga, a manutenção da tecnologia, né? Sou focado em manter tecnologia. Estragou, conserta. Ou parou de funcionar, formata, troca a memória, põe para rodar. Ou veio o bug, eu crio um fix e mando para frente. Agora, na visão nova, eu tenho a manutenção dos processos. Eu tenho que pensar no processo, no fluxo de processo. Tá? Então, eu tenho o meu fluxo de gestão contábil, ele é o mais eficiente possível. Eu tenho o meu fluxo da fábrica, né? A minha fábrica tá trabalhando, tá atuando da forma mais ágil, mais rápida possível. Né? Eu tenho as minhas vendas. Como é que eu faço a minha empresa vender mais? Né? E como é que eu mantenho esse processo rodando com mais agilidade? Né? Eu tenho que agregar uma parceria, eu tenho que comprar tecnologia, o que eu preciso fazer para isso? Então, é uma visão nova, manutenção de processo. Não é mais o departamento que cuida da tecnologia, que pediram um notebook novo, entrega notebook, pediram um software novo, desenvolve o software. Não é mais isso. É algo que vai muito mais além. E na visão antiga, CAPEX. Um departamento de TI muito focado em CAPEX. O que é o CAPEX? A quantidade do custo, né, de ativos, né? Ou seja, a quantidade de ativos que eu tenho dentro da minha empresa, o CAPEX. Né? Agora não, eu tenho OPEX, ou seja, operação. Eu tenho valor em cima dos serviços. Né? Então, subscrições, compras por escala. Né? Como eu falei, por exemplo, Office 365, né? Ou o Google Suite, que são duas empresas fortes no mercado aí de aplicação para escritório, planilhas, documentos, apresentação de slides e por aí vai. Você não compra mais as licenças para ter dentro de casa. O que você faz? Você compra a subscrição para você ter escalabilidade. Eu compro enquanto usar e sempre vou ter a versão mais atual comigo, ao invés de eu precisar ficar comprando licença de tempos em tempos. Né? E aí eu fico com o dinheiro parado. Então, mudar essa visão do CAPEX para o OPEX, esse chaveamento também é um desafio. Dito isso, gente, temos aqui também os consumidores de serviço. O que são os consumidores de serviço? Né? Então, quando recebe serviços, uma organização pode assumir o papel de consumidora de serviço. Né?
E o termo consumidor de serviço foi adotado na ITIL 4 para auxiliar na compreensão das relações de consumo por meio de suas estruturas. Um consumidor de serviços pode ser patrocinador, cliente ou usuário. Então, esses são os consumidores dos quais vamos buscar a melhor experiência possível. O patrocinador, ele pode ter um tipo de direcionamento. O cliente tem outro e o usuário tem outro. Agora existe essa segregação entre cliente e usuário. Quem é o cliente e quem é o usuário? Cliente, efetivamente, é quem paga a conta. O usuário é quem usa. Pode ser que ambos sejam a mesma pessoa. Mas você pode parar para pensar. Uma organização típica, nem sempre o usuário é o cliente. E cada um deles vai ter a sua expectativa em cima da entrega dos serviços. Então, por isso, gente, cada um destes stakeholders possui funções diferenciadas. E entender que algumas vezes até conflitantes em termos de expectativas de serviço e por isso possuem diferentes definições de valor, tá? Então, aqui já fica um alerta importante, né? Para você entender o valor para cada um desses tipos de consumidores de serviço, né? O patrocinador, o cliente ou o usuário, entender que cada um deles tem uma participação na forma como o serviço é adquirido. O usuário simplesmente vai utilizar, ele não vai escolher aquilo que ele vai fazer. O cliente é quem efetivamente escolhe. O patrocinador é aquele que põe a grana, aquele que põe o dinheiro, mas também põe poder de decisão. Cada um deles precisa ser gerenciado de uma forma específica e ser pensado na hora de entregar um determinado serviço. Além disso, gente, além das funções de consumidor e provedor, geralmente existem diversos outros tipos de stakeholders que são importantes para a cocriação do valor. Para o sucesso e até a continuidade da existência de uma organização, é importante que as relações com todos os stakeholders-chave sejam compreendidas e gerenciadas. Produtos e serviços criam valor para stakeholders de diversas formas. Alguns valores são mais diretos, tal como a geração de receita, enquanto outros são mais indiretos, tal como a experiência do colaborador. E aí nós temos essa distinção entre o ROI e o VOI, né? O Return Over Investment e o Value Over Investment. Eu gosto de trazer esses dois conceitos porque são conceitos que nos ajudam na percepção de valor. Nem sempre, tá? Você vai ter retorno de investimento. Para cada real que eu invisto, quantos reais eu consigo obter de volta, né? Nem sempre é ROI. Às vezes tem o VOI, né? Que é o valor sobre o investimento. Mitigar um risco, aumentar a satisfação das pessoas, fazer com que elas trabalhem mais felizes, mais contentes, diminuir a quantidade de doenças ocupacionais dentro das empresas, né? LER, DORT, por aí vai. Então isso tudo é VOI, é valor sobre investimento. Então, quando você for definir o que é valor, pense nisso aqui, né? Você pode obter ROI, que é interessante, mas se você não conseguir justificar ROI, você também precisa pensar no VOI, no valor esperado no final do investimento, né? Que necessariamente pode não ser expresso em dinheiro. E aqui, gente, temos os exemplos de valor para diferentes tipos de stakeholders. Então, o que nós vimos aqui? Os consumidores de serviço, o que eles esperam, né? Benefícios alcançados, custos e riscos otimizados. O provedor de serviços pode ter aí como valor fundos para o consumidor, desenvolvimento do negócio, melhoria da imagem. Os colaboradores do provedor de serviços procuram incentivos financeiros e não financeiros, carreira e desenvolvimento profissional. Olha aqui. Isso aqui já é algo bem interessante. Sociedade e comunidade, né, procura geração de empregos, impostos, contribuição para o desenvolvimento da comunidade. As organizações de caridade procuram contribuições financeiras e não financeiras de outras organizações. E os acionistas, né, benefícios financeiros, tais como dividendos. Então, olha só, cada tipo de stakeholder com a sua percepção específica de valor. E aí, gente, vamos falar então agora da distinção entre produto e serviço, né? Porque nós falamos muito sobre serviço.
mas também fala-se muito em produtos no dia a dia. E como é que eu faço, tenho a percepção, né, do que é um produto e do que é um serviço? Lembre-se que a ITIL é um framework para gestão de serviços, né? Então, o que é um serviço? Então, nós já vimos o conceito e nós vimos que nós temos aqui que serviço, né, os serviços que uma organização entrega, são baseados em um ou mais produtos. E produtos são caracterizados como configurações de recursos criados pela organização que potencialmente irá gerar valor para o seu cliente. Então, produto é uma configuração de recurso, é um aplicativo, por exemplo, né? Já o serviço é algo maior, algo que compõe o serviço. Então veja ali nas figuras, você tem o transporte por aplicativo, ou seja, o serviço como um todo é o transporte, mas o aplicativo é um produto que vai compor a entrega do serviço, né? O agendamento de hotéis também, eu posso agendar por um aplicativo, por um website, aquilo é um produto, mas a reserva como um todo do hotel, todas as cadeias de valor conectadas para que eu efetivamente faça a reserva via aplicativo ou via sistema e consiga chegar no hotel, fazer o meu check-in, dormir lá no quarto e tomar meu café da manhã no dia seguinte naquele hotel, tudo isso é uma cadeia de valor que, unidos, somados, essas configurações de recurso, no final vão servir para a entrega do serviço. E aí, gente, no conceito da ITIL, nós temos, né, o conceito, então, de serviço e de produto demonstrado aqui neste slide, né? Serviço, então, como eu falei anteriormente, um meio de cocriação de valor para os clientes, facilitando os resultados que eles pretendem atingir, sem que, para isso, precisem assumir custos ou riscos específicos. E um produto é uma configuração de um recurso organizacional desenhado para oferecer valor para um consumidor. Então, perceba que o conceito de serviço ele é mais abrangente, né? E envolve 3, 4, 5 produtos diferentes unificados para a entrega final do valor. Então essa é a principal diferença entre produto e serviço. Produto é uma configuração de um recurso. Serviço é algo mais abrangente, algo que envolve a unificação de vários produtos, a integração e operação de vários produtos para entregar um determinado benefício. E aí, gente, na oferta de serviços, né, o ITIL ele tem uma preocupação grande nesse sentido, né? Nós temos aqui o conceito de oferta, e por que eu preciso, né, me preocupar, né, em ofertar serviços se eu tenho que me preocupar com o suporte? Você pode estar se perguntando. Muita gente que procura, inclusive, treinamento de ITIL, né, profissionais de central de serviços, profissionais ou de atendimento de clientes que atendem chamados, atendem requisições e por aí vai. Então por que eu vou me preocupar, né, em ofertar serviço se eu tenho que me preocupar com o suporte técnico, né? Esse tem sido o grande erro de muitos provedores de serviço, né, quando pensam em valor, né? Pensam que o seu valor efetivamente está lá na quantidade de chamados que atende, pensa que o seu valor está na quantidade de incidentes que ele atende e esquece de pensar que aquilo é um meio de garantir a satisfação das pessoas, de garantir a satisfação do cliente que está na outra ponta necessitando do serviço. Quando você compreende bem como funciona a oferta dos seus serviços, né, mesmo que você trabalhe numa área onde deve atender reclamações, deve atender incidentes, abrir chamados, encaminhar chamados, quando você entende bem como funciona essa cadeia de oferta de serviços, você começa a entender o impacto do seu atendimento sobre o cliente. Então, vai fazer parte do escopo desse treinamento ITIL 4, falarmos de chamados, falarmos de central de serviço? Sim, lá no módulo 5 nós vamos falar disso. Mas o que eu quero trazer para vocês, e aí que eu peço que vocês tenham muita atenção, não negligencie esse conhecimento de mercado, de ofertar serviços, de entender indicadores financeiros, de entender a experiência do cliente, porque no final das contas você faz parte de uma cadeia de valor que, unificada a outras cadeias de valor, vão compor uma solução completa para as pessoas.
Tá? Então isso é muito importante que você compreenda. E o conceito da ITIL 4 para oferta de serviços é uma descrição formal de um ou mais serviços desenhados para endereçar as necessidades de público-alvo. Uma oferta de serviços pode incluir bens, acesso a recursos e ações de serviço. Nesse conceito de oferta de serviços, temos que entender que organizações se relacionam por meio de serviços e que cada organização possui o seu próprio ciclo de oferecer, prover, obter e configurar. O que eu estou mostrando aqui, o que a ITIL quer dizer aqui com esse modelinho aqui que está na tela, né, de relacionamento de serviço? Ela quer dizer o seguinte, que para um determinado serviço, você pode ter N cadeias de valor, N produtos envolvidos nessa entrega. E que cada cadeia de valor em si tem um serviço intrínseco a si. E estes valores unificados vão depois representar uma entrega de valor para o cliente final. Então, um exemplo, né, que eu citei agora há pouco, eu sou das companhias aéreas, né, a gente falou disso no módulo 1. Quando eu embarco num avião, eu não paro para pensar no conjunto de cadeias de valor envolvidos naquela entrega. Pensa no seguinte, eu comprei a passagem pela internet num aplicativo de viagens. Ali você tem já uma série de cadeias de valor onde o valor final foi a compra da passagem. Mas eu não queria só comprar a passagem, eu quero embarcar. Então aí quando eu vou para o embarque, eu tenho mais outra série de cadeias de valor que vão desde o despacho da bagagem, o check-in, vai também o atendimento aeroportuário, a segurança dentro do aeroporto, né? Saber que a minha bagagem está indo para dentro do avião com tranquilidade, com segurança, e depois eu vou poder pegar a minha bagagem novamente e ter o meu transporte feito em segurança, entrar na aeronave, aí entro na aeronave, tem lá um piloto que treinou tantas horas para operar naquela aeronave, mas que aquela aeronave também por trás tem outras cadeias de valor operando, como o pessoal da manutenção, quem construiu a aeronave, quem comprou a aeronave, quem abastece a aeronave. Olha só, gente, uma série de cadeias de valor que se a gente fosse desenhar, ia dar muitos desenhos, ia ser bem grande, acho que num A3 não ia caber. Mas olha quantas cadeias de valor envolvidas para que eu efetivamente pudesse comprar uma passagem, embarcar num avião, ser transportado para um outro lugar e desembarcar e chegar aonde eu gostaria de chegar. Olha quantas cadeias de valor. Isso é para qualquer negócio. Então hoje o mercado está assim, envolvido cada vez mais com N relações envolvendo serviços que vão ser ofertados para os stakeholders que vão ter seus próprios interesses, dependendo de quem for. Então a companhia aérea tem seus interesses, a operação do aeroporto tem seus interesses, os funcionários do aeroporto têm seus interesses, eu como passageiro tenho os meus interesses, os funcionários da companhia aérea têm os seus interesses. Olha só quantos interesses, todos eles sendo atendidos por meio de relações de serviço das mais N possíveis. Dito isso, né, para avançarmos aqui, né, também na ITIL temos esse conceito, né, do outcome e do output, ou saídas e resultados. Né? Entender muito bem este conceito me ajuda na hora de desenhar um programa de gestão de serviços de TI aderente às estratégias do meu business. Então, pense no seguinte, né? Um resultado ali do lado direito, né? Serviços operacionais durante o horário comercial. É um resultado. Quais são as saídas que eu esperaria para este determinado resultado? 90% de SLA de tempo de solução, 100% dos testes de contingência com sucesso, 100% das atualizações de sistema aprovadas pelo Comitê Consultivo de Mudança. O que é isso? Tá? Então, resultado é efetivamente aquilo que estrategicamente a organização espera por meio daquela cadeia de valor. E as saídas são os indicadores, as métricas. Quais são as métricas que vão dizer para mim que eu estou mais perto ou mais longe daquele resultado?
Essa diferença ela é muito importante, nós vamos trabalhar isso quando nós falarmos sobre cadeia de valor, tá? Outcome e output, saídas e resultados. Um output é uma saída, um outcome é um resultado. Qualquer processo corporativo desenhado deve ter uma série de outputs, uma série de métricas, uma série de indicadores. Por quê? Estes indicadores vão me direcionar para um resultado específico, tá? Então, quando você, na sua empresa, na sua organização, no seu provedor, você estiver atuando para desenhar um determinado processo, pense sempre quais são as métricas esperadas por meio desse processo que vão direcionar os resultados maiores. Isso aqui, gente, é fundamental para você interfacear aquele planejamento estratégico que a sua empresa fez, ou as necessidades dos acionistas, aquilo que o presidente da empresa espera, aquilo que o conselho administrativo espera, ou aquilo que quem gerencia a empresa espera, né? Como é que eu vou direcionar isso no dia a dia? Como é que eu vou fazer uma tradução entre o meu planejamento estratégico e resultados operacionais do dia a dia? É dessa forma. Mapeio os resultados e para cada resultado eu vou ter um conjunto de saídas específicas, tá certo? Essa é a grande diferença então entre resultado e saída, ou outcome e output. Eu deixei claro aqui ainda esses termos em inglês para que vocês possam então conhecê-los mais, e caso vocês venham também a fazer treinamentos da linha intermediária, onde você só usa o inglês, né? Eu acredito que ficaria mais claro você manter aí essa nomenclatura outcome e output, tá certo? Então, resultado, outcome, são aqueles resultados esperados, e as saídas são os indicadores que vão me direcionar para o resultado. Alcançando o valor, muito bem. Agora vamos falar de alcance de valor. Quando eu estou falando de resultado, né, basicamente, gente, existem três coisas que são direcionadas para a questão do valor. Três itens que, se atendidos ou que, se bem balanceados, vão representar uma entrega de valor. Veja ali, do lado direito da balança, ali pesando mais para baixo, você tem resultados suportados, custos removidos e riscos removidos. O que isso significa? Quando eu alcanço resultados, quando eu removo custos ou quando eu removo riscos, eu estou criando valor. Quando eu estou não estou conseguindo entregar bons resultados, quando eu aumento custos ou quando eu aumento riscos, a balança do valor pesa para outro lado. Ah, Renan, então sempre é importante que nos serviços que eu entrego dentro do meu provedor de serviços, eu sempre consiga remover custos, remover riscos e alcançar benefícios? Sim, este é o ideal. No entanto, pense no seguinte, né? Você precisa balancear muito bem estes três fatores: custo, risco e resultado. Por quê? Pensa no seguinte, trabalho home office. Qual foi o benefício do trabalho home office? Agora eu não preciso mais me deslocar da minha casa para ir até o trabalho. Em casa mesmo eu já estou trabalhando. Tá? Então eu ganhei tempo com isso, às vezes tempo com a família, às vezes ganhei tempo de não preciso enfrentar trânsito e por aí vai. Legal, você criou um resultado. Isso foi bom. Ok. Você removeu custos? Bom, necessariamente não. Por quê? A internet é você que paga. O computador é você que mantém. Então, você incluiu um custo. Risco. Tem risco aí? Bom, os riscos eles podem ser direcionados de acordo com as políticas de segurança da sua empresa. Mas, por exemplo, existe um risco aí, um risco para o negócio. Se cair a internet, se cair a luz na sua casa, que é algo que você paga, que já está nos custos, você incluiu um risco aí. É um risco que vale a pena aceitar? Em muitos negócios, sim, é um risco que vale a pena aceitar. É um custo que vale a pena pagar?
Poxa, eu já pago internet no dia a dia, então vale a pena. Eu já tenho um computador, então vale a pena. Entenderam? Então, necessariamente, o benefício pesou mais para o lado direito da balança do que os custos e os riscos que foram agregados. Então, é uma equação. Sempre melhorar o lado direito da balança do que o lado esquerdo. Não significa que do lado esquerdo nunca terá resultados afetados, custos introduzidos ou riscos introduzidos. Não significa isso. Mas o mais importante é que a equação sempre fique para o lado dos resultados atingidos, dos custos removidos e dos riscos removidos. Aqui nesse slide, gente, uma pequena brincadeira, né? Então, dependendo do relacionamento, né, entre o provedor e o consumidor, pode ser difícil para o provedor até entender completamente, né, os resultados que o consumidor deseja. Em alguns casos, eles trabalharão juntos para definir o resultado desejado. Essa aqui é uma figura muito antiga, né? Como o cliente explicou, como o líder de projeto entendeu, como o analista projetou, né, como o programador construiu, como o consultor de negócio descreveu, como o projeto foi documentado, que funcionalidades foram instaladas, como o cliente foi cobrado, como foi mantido e o que o cliente realmente queria, né? Para você chegar nesse resultado do como o cliente realmente queria, hoje em dia, as técnicas, as ferramentas, né, os frameworks de construção de solução sempre direcionam no sentido de você entregar um pedacinho, pedir feedback, entrega mais um pedacinho, pede feedback. Ao invés de você se arrogar o direito de planejar tudo no começo, né, fazer todas as soluções só no final pedir uma opinião, né, é melhor você fazer um pedacinho, pedir feedback, mais um pedacinho, pede um feedback, ou seja, o cliente participa do processo, né? E aí esse risco aqui, né, com certeza vai diminuir e muito, tá? Custos, né? O que é custo, né? No conceito aqui da ITIL4, né? Custo é o total de dinheiro gasto em uma atividade específica ou recurso. Lembra que na balança do valor nós queremos cada vez mais, né, remover custos. Embora, né, nós sabemos que alguns serviços, alguns benefícios, né, superam, né, o custo imposto a determinada entrega, né? Então, você sabe o que significa na prática isso aqui, né? Eu estou colocando alguns conceitos aqui na tela só para vocês entenderem como é que funciona esse conceito de custos, né? Então, CAPEX e OPEX, né? Já falamos sobre isso na visão antiga e visão nova do provedor de serviço, né? CAPEX é o total investido em ativos, OPEX são os custos operacionais, tá? Então, claro que não significa que você não terá ativos dentro da sua empresa, né? Mesa, cadeira, servidores, softwares adquiridos, mas cada vez mais a simplificação dos negócios vem cada vez mais exigindo que nós trabalhemos com OPEX, né? Que é aquele custo por contratação de serviços, o custo escalável, né? Aquilo que eu não tenho ativos para mim, mas eu uso ativos contratados como serviço na minha entrega final. Tá? Tenho custos fixos e custos variáveis. O custo fixo é aquilo que, independente do que eu faça, ele sempre se manterá igual, né? Então, o aluguel, por exemplo, é um custo fixo, né? Eu tenho também custos com salários, isso é custo fixo. Custo variável, material de escritório, uma conta de luz, conta de água, isso aí tudo é custo variável. Isso também entra na conta final dos custos, né? Você tem também a depreciação contábil e o orçamento, né? O que é uma depreciação contábil? Quando você tem CAPEX, né, você tem uma depreciação dos equipamentos todos os anos, né? Isso é lançado no balancete de uma empresa. Tá? Então, isso agrega custo na sua entrega final. Então, normalmente, por exemplo, equipamentos de tecnologia da informação, a depreciação contábil normalmente é 5 anos. Então, o contador, todos os anos, conta quanto em ativos a empresa possui em seu nome, em termos de tecnologia da informação, deprecia 20%. E isso é um custo. Tá? Inclusive, um custo importante de se compreender para que você possa, inclusive, fazer uma programação de contas, de compras, né, mais inteligente para a sua empresa. Já a orçamentação,
né? Quanto você pretende gastar durante o ano todo, né? Pela análise dos seus balancetes contábeis, pelo tanto de desafios que você terá, você prevê o seu orçamento do ano, né? Fluxo de caixa, o que é isso? Entradas e saídas, né? Contabilizar quanto entrou, quanto saiu. E o EBITDA, que é um conceito, né, de ganhos antes de impostos, taxas, depreciação e amortização. Estes ganhos antes de impostos, taxas, depreciação e amortização é muito utilizado por investidores para entender se um negócio ele é saudável o suficiente e se ele gera lucro, tá? Então, esses são conceitos que envolvem toda essa análise de custo. Óbvio que a ideia aqui não é fazer neste treinamento de fundamentos, né, uma conceituação assim muito profunda sobre esses conceitos, mas para vocês entenderem aqui, né, o que está envolvido nessa questão da análise de custos, né? Então tem todos estes conceitos envolvidos quando você fala em analisar custos, né? E custos para o consumidor, né? Lembra que eu falei que pode ser que existam custos removidos ou custos impostos ao consumidor, né? O tipo de custo vai depender do valor esperado para o serviço. Então, do lado esquerdo você tem custos removidos do consumidor. Por exemplo, quando você tem um transporte por aplicativo, você não tem alguns custos, né? Como manutenção do teu próprio veículo, como custo com gasolina. Quando você faz serviços em cloud, você também remove custos com infraestrutura própria, com energia elétrica, com serviços de contingência, com backup, né? Ambientes de coworking também são um modelo de custo de remoção de custos, onde você não paga energia elétrica, onde você também não paga pela mobília. Já num outro modelo, né, de custos impostos ao consumidor, pense no seguinte: eu preciso de um veículo próprio para atender bem o meu cliente, para ser ágil, né? Talvez eu trabalhe aqui em alguns pontos onde dificilmente eu consigo ter facilidade de transportes por aplicativo. Então você tem um custo imposto, que é o custo de um veículo próprio. Link de internet também é um custo imposto ao consumidor. Você precisa, por exemplo, para ter um aplicativo para determinado tipo de função, determinado tipo de serviço, você precisa de link de internet, né? Seja internet 4G, seja a sua internet própria, Wi-Fi. Então você tem aqui um custo imposto também. Aquisição de novo imóvel também você tem um custo imposto ao consumidor. Quando você percebe que para entregar determinado serviço, por exemplo, eu preciso de uma sede própria, ou então Airbnb, né, que é muito famoso hoje como um site onde você pode fazer aluguéis, né, por curto período de tempo. Então, para você ser um usuário do Airbnb, você precisa, por exemplo, ter um imóvel seu, né? Isso, ou seja, tem uma aquisição de novo imóvel, um custo imposto a você. Isso vai depender, gente, sempre do benefício esperado. Então, os tipos de custo, você pode ter custos removidos ou custos impostos ao consumidor. Qual tipo de custo vai ser o melhor vai depender do valor ou do benefício esperado para o serviço. Além disso, gente, temos também, lembra que falamos dos riscos, né? Então, assim como falar de custos, então os riscos eles podem ser impostos ou removidos, de acordo com o valor esperado pelo serviço. Contudo, o consumidor pode ter um papel decisivo na redução do risco envolvido, quando ativamente participa da definição dos requisitos do serviço, claramente comunica os seus fatores críticos de sucesso e quando garante que o provedor possui acesso aos recursos necessários. Mais importante do que falarmos de análise de gestão de riscos aqui, que não é o objetivo desse primeiro momento do treinamento, é falar que o consumidor final ele tem um papel importante na mitigação de riscos durante a entrega do serviço. E ele, estando ativamente participante desse processo, ele ajuda decisivamente a entregarmos produtos e serviços com o menor risco possível. Para fechar o nosso módulo 2, tá? Conceito de utilidade e garantia. Tá? Isso aqui cai muito em prova do ITIL4 Foundation e é necessário que você preste muita atenção. Tá? O que é utilidade? Tá vendo ali que você tem só o chassi do caminhão, né? Quem trabalha na indústria automotiva, né, vai entender o que eu estou falando, né? O chassi, tal qual está ali, ele anda. Você consegue dirigi-lo
né? O que você tem por cima é a carroceria, mas perceba que o chassi, esse esqueleto do veículo, já é possível de você dirigi-lo, tá? E o que seria então a utilidade, baseando-se nisso, né? A funcionalidade oferecida por um produto ou serviço para encontrar uma necessidade particular. Em outras palavras, é o que o serviço faz, adequado ao propósito. Então, é o chassi do caminhão, tá? Eu compro um caminhão porque eu quero me deslocar de um lugar para o outro. O chassi já consegue fazer isso? Já. Então, ele atende uma utilidade, adequado ao propósito, tá certo? Agora a garantia, veja ali o caminhão, né, já bonito, construído, né? É a certeza que o produto ou serviço alcançará um requisito acordado, ou seja, como ele faz, adequado ao uso. Se o chassi já é suficiente para me levar onde eu quero, óbvio que eu não vou dirigir da forma como está ali, não vou me sentir confortável, não vou me sentir protegido, né? Então você tem uma carroceria, né, onde vai proteger o motorista, vai ter um para-brisa, vai ter limpador de para-brisa, vai ter retrovisores, ou seja, você tem ali uma adequação ao uso, né? Então, da forma como está à esquerda, é impossível de se utilizar, mas da forma como está à direita, né, ele une a finalidade, ou seja, aquilo que é adequado ao propósito, né, a utilidade dele, e aí ele coloca a garantia, ou seja, como o serviço faz, como o serviço entrega, o adequado ao uso, a certeza que o produto ou serviço alcançará um requisito acordado. Beleza? Guardem muito bem esse slide, gente. Esse slide aqui, acredito piamente que há uma boa chance de pelo menos uma questãozinha da prova cair com relação à utilidade e garantia, tá? E a soma de utilidade e garantia, meus caros, compõe a entrega do valor, tá bom? Então, pessoal, com isso nós fechamos aqui o nosso módulo 2, onde nós falamos aí dos conceitos, né, presentes na ETIL 4 de gerenciamento de serviços de TI. No próximo módulo, módulo 3, nós falaremos sobre as 4 dimensões do gerenciamento de serviços. Espero vocês lá. Podem avançar então aqui o conteúdo, vai ter um conjunto de exercícios para vocês e a gente se vê no módulo 3, tá bom? Até lá!